Olá, pessoal! Eu sou a professora Kelvest Cláudia, do CAS Cachoeiro, e este é meu sinal. Hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre a história e o estudo do átomo e sua estrutura. Nosso assunto, então, é a química do cotidiano, organização das partículas do átomo. A gente vai começar um pouquinho da história da química, que está diretamente ligada ao desenvolvimento do homem, especificamente quando ele domina o fogo. O fogo acontece por reação química e, dominando o fogo, o homem passa então a dominar a química. Falando um pouquinho mais da história da química, os filósofos gregos foram os que mais destacaram nesse início, tentando encontrar resposta do que é feito tudo isso que estava ao nosso redor. Tales de Mileto, pensando, sugeriu que tudo era composto de água. E teve mais gente que acreditava nele. Já Aristóteles afirmava que a matéria era contínua e formada pelos 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Demócrito e Leucipo foram os que mais chegaram perto. Afirmaram que toda a matéria era constituída de partículas chamadas átomos. A negação, né? E tomos, divisão. Então, nós temos aqui a palavra átomo. Então, a negação, tomo, divisão. Então, é algo que não pudesse ser dividido. Hoje, utilizamos esse termo ainda, até hoje. E agora vamos ver a evolução das descobertas da matéria. O primeiro estudioso a propor a formação da matéria foi Dalton. Ele, na verdade, formulou e documentou a ideia de Demócrito e Leucipo, que era que toda matéria era formada por partículas indivisíveis. E acrescentou que os átomos seriam como uma bola de bilhar. Os átomos seriam esférico, né, maciço e, no caso, indestrutíveis. Assim como uma bola de bilhar. Ó. Só que a bola de bilhar é só uma comparação, tá? A bola de bilhar pode ser destruída e tal, mas só a questão de ser esférica, maciça, né? Do jeitinho. Então, átomos iguais, né, se juntavam e formaria os elementos químicos com as mesmas propriedades e massa, né? Tamanho e massa. Mas essa proposta de Dalton não explicava algumas apresentações da matéria. Por exemplo, a natureza elétrica da matéria. Então, um cientista inglês, já saímos da Grécia, hein? Dalton era inglês também, nascido na Inglaterra, e Thomson também. Aí o Thomson, estudando, ele acrescentou ao modelo de Dalton, né? Cargas elétricas negativas nessa carga elétrica, conforme foi descoberto em seus estudos. Ele propôs que o átomo continuava sendo esférico, mas ele teria cargas negativas espalhadas nessa massa positiva. Seria mais ou menos assim, ó, a bolinha toda positiva e com alguns elétrons, né, distribuídos nessa massa. Vocês já viram, imagina assim, né, um panetone redondo. Aí ficaria mais ou menos assim, ó, cheio de passas nele. Tá vendo? Ficou mais ou menos assim? Tá certo. Aqui, ó. Né? Ficaria mais ou menos assim. Então, esse é o modelo de Thomson. Ele, na verdade, acrescentou ao modelo de Dalton. A passa seria carga negativa, né? E por isso o modelo ficou conhecido como pudim de passa. Mas esse modelo de Thomson também deixou dúvida. Quando Rutherford, já é um outro cientista, estudando sobre as emissões radioativas, ele percebeu que o átomo não podia ser maciço, porque em seus experimentos ele constatou que existem vários espaços vazios, mas tinha sim uma região com maior massa. Daí ele nomeou a região de maior massa de núcleo e essa região vazia, né, de eletrosfera. Então os elétrons de carga negativa ficavam, né, ao redor desse núcleo positivo mais maciço. Então, como que fica assim um núcleo com o espaço? Ficou mais ou menos parecido com um sistema solar. Então, o modelo dele ficou conhecido como sistema modelo solar. Então, esse modelo de Rutherford
foi bem aceito, né? E parecia explicar tudo. Mas aí os estudos não param, né? Os estudos vão continuando. E Bohr percebeu que este modelo precisava de uns ajustes. Então ele alterou a ideia de Rutherford sobre a eletrosfera. Ao invés dos elétrons ficarem todos ali, né, de forma aleatória, ele constatou que os elétrons, na verdade, tinham um lugarzinho específico ao redor do núcleo, né? Esse lugar específico ele chamou de camadas. E essas camadas, elas são sete camadas eletrônicas. Ó, ficaria assim no caso, um núcleo, né, com os elétrons em volta, só que no lugar direitinho, ó, certinho. Cada elétron teria seu lugar. Esses lugarzinhos, que ele chamou de órbitas, né, são chamados de camadas. São 7 camadas eletrônicas. Essas 7 camadas eletrônicas, elas podem ser da letra K até a letra Q. K, L, M, N, O, P, Q. Só que também a gente pode adotar os números. Só que se a gente adotar o número, a gente chama de nível. Já não é mais camada, tá bom? Aí ficaria mais ou menos assim, ó. O núcleo e as camadas eletrônicas. Camada K, número 1. Camada L, nível 2. Camada M, nível 3 e assim por diante. Tá bom? Então os elétrons tinham seu lugarzinho tudo direitinho. Os elétrons ficam parados ali? Não, os elétrons nunca ficam parados, eles ficam em constante movimento. Quando ele recebe energia, ele passa de uma camada para outra, ele pula, ele salta de uma camada para outra, entendeu? Dependendo da quantidade de energia, ele salta mais. Então o núcleo está aqui, quanto mais longe do núcleo, maior a energia. Quanto mais perto do núcleo, menor a energia nas camadas, tá bom? Então, só para a gente fazer um resuminho dos modelos atômicos, nós temos, ó, o modelo de Dalton é da esfera maciça, que é a bolinha de bilhar. O modelo de Thomson já é a esfera com as cargas negativas ao redor dela, tá bom? O modelo de Rutherford é o modelo do núcleo centralizado, mais a eletrosfera, que são os espaços vazios com os elétrons, só que de forma aleatória. E Bohr, na verdade, organizou esses elétrons e deixou os elétrons e percebeu que os elétrons ficavam nas camadas eletrônicas todos organizadinhos. Então, esse modelo aceito até hoje é do Rutherford-Bohr, tá bom? Eu espero que vocês tenham aprendido, né? A gente estudou um pouquinho, espero ter colaborado e até a próxima. Tchau, gente!